Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Bom dia, muito bom dia, meus caros amigos, todos vocês que nos assistem aqui a partir do canal TV Espírita Cristo Consolador. Um abraço muito cordial, muito fraterno para todos vocês. Também para os nossos amigos que nos assistem a partir dos nossos parceiros, aqueles canais que retransmitem o nosso trabalho. É o caso da TV 7, um abraço muito grande aos nossos irmãos da Paraíba. O canal da Rosana Silva, que é uma das colaboradoras do nosso trabalho, Rosana lá das Minas Gerais. A Rádio Portal da Luz, a TV Secaldo, nossos irmãos de Florianópolis. Vocês que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade, um abraço muito grande também. E a Seridó Espírita, né? Um abraço para todos vocês. Temos aqui nossos amigos que sempre estão conosco, né, abrilhantando nosso dia, nossa manhã, nosso estudo. Nossa amiga Guerreira da Luz, um abraço muito grande, né? Paz e luz também para nossa irmã Guerreira. Para a nossa amiga Sueli Pilar, lá do Rio de Janeiro, um dia de muita luz e muita paz, estamos precisando. E a nossa querida amiga Maria Rosa Lessa,
também desejando a todos nós um dia excelente, um bom dia. Então, meus caríssimos amigos, para todos que estão acompanhando, né, se você é novo aqui no estudo do livro A Gênese, inscreva-se aqui no nosso canal TV Espírita Cristo Consolador, também aqui em cima, tá aqui, beleza? Procure esse canal aí no YouTube, TV Espírita Cristo Consolador. Aqui no nosso canal nós temos lives diárias e todas as obras de Kardec. Hoje, na terça-feira, nós fazemos o estudo do livro A Gênese. Eu peço a vocês, deixa o like aqui no vídeo de vocês, né, que vocês estão assistindo, deixa o like para que o YouTube reconheça a relevância desse trabalho e possa indicar para mais pessoas. Essa é a única moeda de troca que o YouTube entende e reconhece. Então, para que esse trabalho sobreviva no YouTube, precisamos interagir com ele de alguma forma, e é isso que eu peço a vocês. Deixa o like aí para que o nosso vídeo tenha relevância e possa ser indicado para mais pessoas, que assim como vocês e eu também precisamos continuar estudando a obra de Kardec. Um abraço, então. Vamos começar hoje o capítulo, o 16º capítulo, 16º capítulo, na terceira parte do livro A Gênese. Nós estamos aí começando a parte das predições, né? As predições. Então, a gente vai continuar aqui, vamos ler o texto e fazer alguns breves comentários. Como é que o conhecimento espírita e a ciência no século XIX pode compreender a ideia da presciência, da predição de alguma coisa? Existe possibilidade de prever o futuro? Então, vamos acompanhar o que Kardec tem a nos dizer. Então, aqui no capítulo 16, que é o primeiro, né, dessa terceira parte, que é das predições, ele vai falar logo da teoria da presciência, ou seja, predição, como é que se prevê o futuro, né? Será que os búzios funcionam de verdade? Será que a bola de cristal também, as cartas ciganas funcionam? Não sei, vamos ver o que Kardec tem a nos dizer. Aí o tópico começa assim: como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem, elas ainda se encontram no nada, como, pois, se hão de saber que se darão? Então tem umas ideias aqui, olha. Nós podemos saber o resultado das coisas que estão em processo hoje. Dá para saber. Aquelas que não têm nenhum processo que a gente desconhece, não saberemos. E aquelas que são fruto do acaso, muito menos. Então, dá para saber o futuro? Vamos lá. São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, onde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar descobrir, e ainda o Espiritismo já disse mesmo chave de tantos mistérios que nula fornecerá, mostrando-nos aos demais que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Então, aqui deixamos uma ideia. Kardec acaba dizendo, existem previsões, predições, inclusive no Evangelho, tem. Como é que isso se dá? É misticismo, né? É charlatanismo? É pura obra do acaso? É mágica? Né? Vamos ver o que Kardec tem a dizer. Tomemos para comparação um exemplo das coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua pouca coisa será para ele, e que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno
de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor que pela primeira vez percorra essa estrada sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá que transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios, em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubar, tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, média pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tira-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, que para ele esse futuro é presente. O que Kardec está colocando aqui? 2 pontos de visão, 2 pontos de vista, daquele que está percorrendo o caminho com uma visão limitada e aquele que está sobre essa montanha, que consegue ver todos os elementos lá embaixo e que possivelmente atingirá esse viajante no caminho. É bem interessante essa exemplificação. Vamos continuar. Se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entregarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionados à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que o nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Vamos ver mais um pouco para fazer um comentário, né? Bem se compreende, pois, que de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de milhares de anos, porquanto que é um século em face do infinito. Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes das estradas diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da Terra são presentes para ele, que poderiam então vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante no curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisaria no trabalho que lhe cumpre executar a bem do seu progresso. Ou se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal com que topará constitui para o homem uma prova. Resumindo aqui o que foi dito até aqui, que espíritos estando em outra dimensão, em outra área, em outro aspecto da vida, diferente de nós, têm possibilidade de ver coisas da qual a gente não consegue agora, pelo mesmo exemplo dado do viajante que caminha e tem sua visão limitada por estar no solo, e daquele que está na montanha e consegue ver os obstáculos que estão na frente apenas por estar na posição privilegiada. E aí o espírito estando no plano espiritual, ele vai ter acesso a muito mais informação, ele vai ter acesso a muito mais coisas que nós não temos aqui.
Por quê? Porque ele pode estar presente em vários lugares, porque ele pode ver resultados lá na frente, ou pode ter a sensação de coisas que podem acontecer por estar na posição privilegiada, tal qual o homem em cima da montanha. Ou seja, é possível prever o futuro? Sim e não. O futuro é o que não aconteceu, mas para o espírito existe a possibilidade de analisar a situação e poder ver que determinadas coisas podem acontecer que estão na linha do horizonte dos nossos acontecimentos históricos. Continuando. Se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida do homem, de uma geração e de um povo. É só você pensar, realmente, Deus não é um ser material, Deus não é uma pessoa, um quem, mas ele se confunde com a própria criação, com o próprio universo. Ele está ali a reger, ele está lá em toda parte. Então, sim, ele sabe todo o processo porque ele criou os mecanismos. Então, Deus saberá tudo mesmo. Entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto muitos há que no futuro não conhecem mais do que os homens, porém, há alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-las. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Ou seja, tem possibilidade desse pessoal do outro plano trazer para nós informação, previsão, né, predições? Pode sim, né? Com certeza. Acontece diversas vezes. Porém, dá para se perguntando, dá para a gente prever o futuro? Aí o que Kardec coloca que já não é tanto assim, né? E está naquilo que o Criador, né, que Deus permite acontecer. Então, certamente aqueles que vendem previsão do futuro, provavelmente está vendendo ilusões. Talvez ele não tenha acesso a isso aí, né? Então, essas informações. Talvez espíritos que trazem para essas pessoas, não sei, que também já estão enganando essas pessoas, né? Vamos para o ponto 5. Pode também semelhante missão ser confiada a certos homens dessa maneira. Aquele a quem foi dado o encargo de revelar uma coisa oculta recebe a sua revelia por intuição dos espíritos que a conhecem, a revelação dela a transmite maquinalmente sem se aperceber do que faz. É sabido aos demais que assim durante o sono, como estado de vigília nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire em grau mais ou menos alto as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se, sobretudo, houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse feito, gozará nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso, e verá como presente os sucessos desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante, ou conservar a lembrança deles ao despertar. Se os sucessos hajam de permanecer secretos, ele os esquecerá, ou apenas guardará uma vaga intuição do que lhes foi revelado, bastante para o guiar instintivamente. É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente, na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções, e assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se veem os grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória. Que homens de gênio como, por exemplo, Cristóvão Colombo caminham para uma meta anunciando previamente, por assim dizer,
o instante em que acontecerão. É que eles viram essa meta para que seus espíritos deixou de ser o desconhecido. Então, Kardec está colocando a possibilidade dessas previsões até mesmo para homens de espíritos de grandes potenciais de descoberta, porque há sim essa possibilidade, esse intercâmbio, porque muitas vezes está assim nos planos de Deus. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição. Só fazendo aqui uns adendos, com muita frequência encontro pessoas que vêm me questionar sobre terem sonhos premonitórios, às vezes de acidentes, às vezes de situações felizes, se isso era possível, se é verdade. Então, temos aqui uma resposta, né, de Kardec, embora que eu já sempre respondi, bom, existe a possibilidade de previsão, sim, existe a possibilidade de se conhecer. É claro que, como Kardec lembra aqui, a pessoa tem um sonho, quando acorda, ele tem umas noções imperfeitas do que viu, que sonhou, isso se traduz como uma forma de ver um futuro, como se estivesse prevendo o futuro. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece de fato, né? E de você prever ou ter uma premonição de que algo pode acontecer. Isso é extremamente comum, né? Extremamente comum. Então, continuando aqui. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível que o Espiritismo veio dar a conhecer. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em que ela estabelece o princípio fundamental. Muitas vezes as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento. Atravessando o pensamento o espaço, como os sonhos atravessam o ar, um sucesso que esteja nos dos espíritos que trabalham para que ali se dê, um dos homens cujos atos devam provocá-lo pode formar uma imagem para o vidente, mas como a sua realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, esse último vê o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que não se concretiza em realidade, donde os frequentes erros de fato e das datas das previsões. Então, é, simplesmente, né, não é pelo fato de que alguém possa ter recebido essa informação que ela pode acontecer, pois ela pode simplesmente confundir-se com outras ideias, um desejo, uma possibilidade, um projeto que não deu certo, mas existe sim essa possibilidade que muitas vezes pode dar errado. Então não é tão confiável assim, né? Tem que se ter muito cuidado com a ideia da predição. Para compreendermos as coisas espirituais, isto é, para fazermos delas ideia tão clara como a que fazemos de uma paisagem que tenhamos diante dos olhos, falta-nos em verdade um sentido. Exatamente como ao cego de nascença falta um que lhe faculte compreender os efeitos da luz, das cores e da vista sem o contato. Daí se segue que somente por esforço da imaginação, por meio de comparações com coisas materiais que que nos sejam familiares, chegamos a consegui-lo. Ou seja, a predição naquela que é simplesmente uma compreensão do futuro por meio da dedução do presente mesmo, né? As coisas materiais, porém, não nos podem dar das coisas espirituais senão ideias muito imperfeitas. Razão porque não se devem tomar ao pé da letra essas comparações e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles, nem que eles precisem estar em cima de uma montanha ou em cima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço. Tal faculdade lhes é inerente ao estado de espiritualização, ou, se preferirem, da desmaterialização,
Quer isto dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Essa comparação objetivava simplesmente mostrar que acontecimentos pertencentes ainda para uns ao futuro estão para outros ao presente e podem assim ser preditos, o que não implica que o efeito se produza de igual maneira. Portanto, gozar dessa percepção, não precisa o espírito transportar-se a um ponto qualquer do espaço. Pode possuir em toda a sua plenitude aquele que na terra se acha ao nosso lado, tanto quanto se achasse a 1000 léguas de distância, ao passo que nós não vemos além do nosso horizonte visual, não se operando a visão dos espíritos de um mesmo modo, nem com os mesmos elementos que no homem. Muito diverso é o horizonte visual dos primeiros. Ora, é precisamente esse o sentido que nos falece para o concebermos. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado do cego. Então, vamos ler só esse próximo ponto aqui. Devemos, além disso, ponderar que essa percepção não se limita ao que se diz respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. Repetimos-lo uma faculdade inerente e proporcionada ao estado da desmaterialização. A encarnação amortece sem, contudo, anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado possui, embora sempre em grau menor, do que quando se acha completamente desprendido. É o que confere a certos homens um poder de penetração a que os outros falecem inteiramente. Maior agudeza de visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre. E essa lembrança é como um quadro que se lhe desenha na mente. Na encarnação, ele vê mais vagamente, como através de um véu. No estado de liberdade, vê e concebe claramente. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele. Essa é a razão porque não precisa da luz exterior. Por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção. Por efeito da desmaterialização gradual do espírito, este se purifica dos elementos grosseiros que lhes alteram a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Que Kardec tem colocado, sim, que essa posição de se prever, de fazer predição, é simplesmente uma possibilidade de ver a situação de um ponto privilegiado. E que algumas pessoas terão essa capacidade de ver e sentir mediante a mediunidade, mediante também a questão da possibilidade de lembrar dos sonhos que se teve, e que nem sempre a gente vai conseguir ter uma noção exata do que foi dito. Porque, afinal, o futuro, como é dito diversas vezes, né, só a Deus pertence. Muitas vezes estamos muito preocupados com o futuro, quando na realidade a gente precisa cuidar mesmo do presente. Existem alguns momentos em que essa previsão ela pode ser útil ao nosso presente. É por isso que elas vão existir, tal como existem diversos outros fenômenos considerados além do normal, que para nós não passa da normalidade. Então, pessoal, a gente vai continuar esse próximo ponto, o ponto 10, na próxima semana. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. No estudo da semana que vem, nós estaremos completando 100 programas, já são 100 programas que vocês estão aqui conosco, e que eu estou com vocês fazendo o estudo do livro A Gênese. Muito obrigado pela parceria todo esse tempo. Ficam comigo, nós teremos um programa na próxima semana, que eu pretendo que seja um programa especial. Se a gente contar com a presença de Rodrigo, de outros nossos amigos do canal, seria bem legal também para que a gente possa fazer uma comemoração juntos. Muito obrigado, então, mais uma vez. Um abraço aqui para a nossa amiga Guerreira, gratidão pelo ensinamento de hoje, e que a gente possa aprender juntos, né? Muito mais. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa semana. Que Jesus abençoe a todos vocês.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.